Agora vamos começar com a demonstração da prática do lash lifting. Para começar, então, eu vou fazer a higienização. A higienização é com um shampoozinho específico para a área dos cílios. E eu vou higienizar bem essa pálpebra, bem os cílios, para tirar qualquer resquício de maquiagem, de oleosidade, para preparar antes do procedimento. Lembrando que a cliente vai ficar 24 horas sem molhar, então bem importante que fique bem limpinho. E se ficar qualquer resquício de maquiagem, pode atrapalhar na fixação dos produtos. Eu higienizo um lado por vez. Removo o excesso da espuma com um lencinho de papel. E logo em seguida, eu vou fazer um enxágue com sorinho fisiológico para equilibrar o pH desse fio. Importante enxaguar bem para não ficar nenhuma espuma, para não irritar os olhos da minha cliente. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Agora que os cílios estão bem higienizados e bem sequinhos, eu vou fazer o isolamento dos cílios inferiores com esse patch. Ele vem com um par. É bem importante usar esse tipo de material para conseguir prender os cílios e não trazer nenhum desconforto para a pele da cliente. Pode abrir os olhos, olhar para cima. Cuidado para não entrar dentro do olho da cliente, é só para proteger os cílios inferiores. E se escapar um fiozinho, eu consigo arrumar depois quando o cliente vai de olhos fechados. Eu sempre vou conferir então, para ver se escapou. Aqui ó, tem os fiozinhos do canto externo, então eu vou descolar e colo novamente. A partir desse momento, a cliente precisa ficar o tempo todo com os olhos fechados. É importante avisar ela, porque a gente vai começar a fazer o isolamento dos fios, aplicar produtos, então realmente não tem como abrir. Agora eu vou prender a pálpebra da cliente com essas fitinhas siliconadas, então eu corto ela mais estreita e eu divido em 3 aplicações. Primeiro no centro, passo por cima da sobrancelha. Depois no canto externo. E depois no canto interno. Essa fitinha é para puxar a pele para a gente conseguir enxergar bem a raiz dos cílios da cliente, para não criar folga na hora de colocar o molde. Então, na hora que a gente compara um lado com o outro, a gente vê que aqui, se eu colocasse o molde, ele ia criar uma folguinha. E isso vai interferir na hora de fazer a acoplagem dos fios e também vai interferir na projeção do resultado final. Os cílios dessa modelo tem uma espessura intermediária, ele não é nem tão fino, mas também não é tão grosso, tão resistente. É um fio longo e bem clarinho. E agora eu vou aplicar o molde e vou mostrar como é que eu gosto de fazer a medida para saber qual o melhor molde para cada cliente. Esse é o molde M. E antes de colocar cola, eu sempre gosto de fazer essa medida. Então eu vou colocar por cima dos cílios. Vou segurar com esses 2 dedos. Com a ajuda de uma pinça, eu vou puxar os cílios para ver até onde eles vão chegar. Ó, esses cílios, eles chegam mais na metade do meio do molde.
poderia ser utilizado se eu quisesse um efeito mais projetado, que realmente ficasse os cílios com um efeito bem alongado. E se eu quero um efeito um pouco mais de curvatura, eu posso pegar e escolher um molde um pouquinho maior para dar um pouquinho de curvatura na base deles. Vou puxar e eu vou ver até onde a pontinha do fio vai chegar. No caso da minha modelo, ela é jovem, mas ela tem um pouquinho de pele que, dependendo de quando ela abre o olho, pode, se eu fizer muito projetado, esses cílios, eles são longos, eles vão acabar batendo nessa pálpebra e podem acabar enrolando. Então, para fazer um efeito um pouco mais natural, digamos assim, realmente para ele não bater, eu vou escolher um molde um pouquinho maior. Pelo comprimento do fio, a gente poderia usar um menor, mas, de acordo com o fio e a pálpebra, o melhor é usar um molde um pouquinho maior. O escolhido, então, foi o M1. Eu gosto de fazer um rolinho, porque esse molde ele é de silicone, então, para ele ficar bem fácil de encaixar, eu gosto de enrolar ele. Assim, porque daí ele fica mais arredondado na base dele. Pode fazer isso de um lado, fazer do outro, e ele vai ficar mais arredondado. Então, fica mais fácil de acoplar em cima do olho. Então, eu vou usar a cola da Tuya diretamente no molde para colar. E lembrando que essa cola é somente para usar no molde, e não para fazer o alinhamento dos fios. Essa cola, ela é rosinha, tem um cheiro forte, é bem normal. E ela tem uma secagem bem rápida, então não precisa esperar secar. É só passar no molde e já acoplar nos cílios. Então, eu vou bem aqui no canto interno, vou encaixar no centro e no canto externo. O molde, ele tem que ficar rente aos cílios, mas é rente com uma distância de 1 milímetro, ó. Quando eu baixo os cílios, eu consigo enxergar uma frestinha. Eu não posso colocar ele por cima dos cílios, porque se eu colocar ele muito por cima dos cílios, ele vai ficar com o resultado curvado, não projetado. Então, agora eu vou começar a acoplar os fios no molde e eu utilizo a cola da Fixing Gel, que é a cola que vem no kit da Master. Ela tá mais viscosinha e eu gosto quando ela tá assim, porque ela tem uma boa fixação. Eu passo do canto interno ao canto externo, ou seja, em toda a extensão do molde. Pode aplicar um pouquinho nos fios também. E logo em seguida, com a ajuda desse aplicador de batom, eu vou puxar os cílios para cima. E eu vou segurar um pouquinho. E assim, eu vou acoplando os fios no molde. E quando eu puxo, olha até onde que a pontinha dela chega, quase próxima ao limitador. É importante que todos os fios fiquem bem coladinhos. E nesse momento, eu não faço muito alinhamento, porque não tem necessidade. Lembrando que o passo 1, ele só vai deixar o fio mais maleável. Então, a gente vai ter outro momento para fazer o alinhamento. Importante só é que o produto, passo 1, ele consiga agir na área correta, que é rente à raiz até o meio do fio. Eu vou fazer um alinhamento bem sutil.
mas o que realmente vai fazer a diferença vai ser o segundo alinhamento. É importante que a gente também aplique em todos os cílios. Muitas vezes eu vejo pessoas que não puxam os cílios do canto interno, acaba esquecendo os cíliozinhos do canto interno. Desse lado, então, eu já acoplei os moldes, fiz um alinhamento mais sutil e eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Agora eu vou aplicar o passo 1, mas eu vou dividir. Eu vou aplicar primeiro no canto externo, porque ela tem o canto externo levemente mais para baixo e também um pouquinho mais, com os fios um pouquinho mais grossos. Vou deixar uns 3 minutinhos, porque não tem tanta diferença em relação aos outros fios. Vou fazer a oclusão e vou aguardar agir. Então, a área de aplicação é bem rente à raiz dos cílios até a metade do fio. Eu vou aplicar aqui no canto externo. E com a ajuda de um pincel, eu vou espalhar. Agora eu vou fazer a oclusão com o filme osmótico. Vou cortar um pedacinho menorzinho. Com a ajuda de um microbrush, eu vou ocluir o passo 1. Então, eu vou colocar em cima, aqui, mais nas pontinhas dos fios. E vou colocar aqui, mais rente à raiz. Vou colar. O que você falou? Vai sair gravando aqui, a gente falando. Quando eu faço a oclusão, eu vou fazer com que o meu produto ele não oxide com ar e que eu tenha a melhor ação dele no fio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou deixar agir por 3 minutos nos cantos externos. Agora que já fechou os 3 minutos, eu vou remover e a gente sempre vai começar a tirar no lado que a gente primeiro aplicou. Então eu vou remover com um cotonete seco e cuidar para não puxar esse produto para as pontas. E agora eu vou fazer novamente a aplicação do passo 1, porém em toda a extensão do fio. Então eu começo novamente do canto externo até o canto interno. No caso, essa cliente que tem um fio intermediário, eu vou deixar nesse primeiro momento 15 minutos. E depois eu vou fazer o teste da maleabilidade para ver como que esse fio está reagindo. Se vai ter necessidade de reaplicar ou se ele já vai estar no ponto certo. Então, com a ajuda do pincel novamente, eu vou espalhar o produto. Observe que eu não estou colocando grandes quantidades de produto.
É uma quantidade que vai pegar em todas as camadas de fio, mas não fica aquela quantidade exagerada. Não tem necessidade de aplicar tanto produto. Estou colocando rente a raiz até o meio do fio. Agora eu vou fazer a oclusão novamente. Na hora de fazer a oclusão, a gente tem que cuidar para esse produto ele não espalhar. Então, aplica por cima, segura e depois vem por baixo. Então agora eu vou aguardar 15 minutos, vou deixar agir e depois eu venho para remover e fazer o teste da maleabilidade para ver como que esse fio está reagindo. Então agora que fechou os 15 minutos, eu vou remover o produto com o cotonete seco e eu vou fazer o teste da maleabilidade para ver como que esse fio está reagindo, para ver se ele está texturizando bem e se ele já está no ponto certo. Vou pegar o microbrush e aonde eu apliquei o produto, eu vou mexer e eu vou ver como é que esse fio está reagindo. Se ele fizer um movimento em S, que eu senti que ele está mais molinho, é porque ele está no ponto certo. Se eu mexer e ele estiver rígido, ó, quer dizer que precisa de mais tempo para agir. E aqui eu tô vendo que tem vários pontos que ele ainda tá rígido. A gente vê que o fio tá texturizando porque em alguns pontos ele tá ficando mais maleável, tá fazendo esse movimento. E no fio dela, que é um fio claro, um fio ruivo, a gente consegue ver bem aonde foi aplicado o produto, que ele clareou mais, e nas pontas o fio continua mais escuro. Então isso não acontece com todo mundo, mas em alguns casos sim, acaba clareando um pouquinho. E é mais um indício da texturização. Mas como esse fio ele não está tão maleável, eu vou reaplicar novamente o produto e deixar agir. Como aqui no canto interno o fio é mais fino e já está fazendo movimento em S, eu não vou reaplicar. Ela tem os fios muito longos no canto interno e se eles ficarem muito projetados, eles vão bater na pálpebra e enrolar. Então, a aplicação agora eu vou fazer mais ou menos desta região, preservando os cantos internos, até o canto externo. Então, agora eu vou aplicar novamente do canto externo até um pouco antes do canto interno, que nessa região o fio está um pouquinho rígido ainda. Mas, para trabalhar de um jeito que seja seguro e controlando, eu não vou deixar agir por muito tempo, vou deixar por 4 minutos. Então, vou aplicar aqui, fazer a oclusão e aguardar os 4 minutinhos. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E também cuidar na hora de ocluir para o produto não subir para as pontas. Falta 1 minutinho para fechar o tempo, só que se você observar, você vai ver que algumas pontinhas dos fios dela são um pouquinho mais tortinhas, eles não são 100% retinhos. Então, para corrigir isso para o resultado final, o fio fica bem retinho, bem com essas pontinhas com acabamento, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho desse produto para as pontas. Só que eu só vou fazer isso nesses casos. E quando também o comprimento do fio da cliente não ultrapassar essa linha, porque se o fio ultrapassar essa linha, vai acabar marcando. A gente nunca deixa muito tempo o passo 1 nas pontas.
É coisa de 2 minutinhos. É realmente só para fazer um acabamento. Agora eu nem vou mais ocluir. Então, só vou deixar agir por 1 minuto, enquanto eu faço do outro lado. E eu já vou remover o produto. Agora que já fechou o tempo, eu vou remover com cotonete seco produto de toda a extensão do fio. E ele ficou mais clarinho ainda. A gente consegue ver bem, olha como é nítido, aonde o produto agiu bem e texturizou para o restante do fio. Então, esse é um indício de texturização. E quando o fio fizer esse movimento em S com mais facilidade, ó, quer dizer que ele já está no ponto certo. Então, o passo 1, ele já agiu no ponto certo para deixar esse fio maleável para ganhar um novo formato. Vou remover do outro lado agora. Então, eu removi o produto com cotonete seco e agora com cotonete umedecido em água, eu vou fazer a limpeza desse fio para tirar qualquer resquício de produto e também de colinha. A água é um tipo de neutralizante, então ela também para a ação do primeiro passo e ela torna o procedimento até mais seguro. Então, ele vai ter 2 tipos de neutralização. Primeiro com a água e depois com o passo 2, que tem o bromato de sódio, no caso do kit da Master. Agora vai ser o momento que eu vou fazer o segundo alinhamento. É muito mais fácil alinhar o fio quando ele já está mais maleável. E quando ele fica mais maleável, ele também fica mais elástico. Então, eu consigo puxar ele ainda mais para deixar bem esticadinha essa raiz. Não deixar nenhuma folguinha entre o fio e o molde. Então, eu vou trabalhando primeiro por quadrante. Vou fazendo uma leve pressãozinha. E olha como esse fio vai ficando mais próximo do limitador. Porque ele ficou elástico. O segundo alinhamento é de extrema importância. Nesse momento a gente vai caprichar, para que um fiozinho fique do lado do outro, que ele não fique embolado e que ele fique bem direcionado. Porque o próximo passo, ele vai parar a ação do primeiro passo, vai reconstruir as pontes de enxofre, vai deixar esse fio mais rígido e fixar no novo formato. Então, se no meu alinhamento, por algum motivo, eu deixar o fio mais torto, o resultado final, o fio vai ficar desalinhado. Então, nesse primeiro momento, eu estou usando esse aplicador para puxar os fios, para deixar a raiz bem esticada, mas eu ainda vou usar a espátula para alinhar. Eu volto novamente para o canto externo. E agora eu faço o acabamento com a espátula. O fio ele tem que ficar bem alinhadinho da raiz até as pontas. E quando o fio está maleável, é muito mais fácil de trabalhar com ele. Não precisa ter medo de trabalhar com fio assim. A gente não vai puxar o fio, vai ser sutil e ele responde super bem. Caso você tenha dificuldade de puxar e fazer o acabamento no canto interno, você pode usar a ajuda de uma pinça e fazer de forma mais pontual. Prontinho. Agora é só repetir do outro lado. Então, agora eu fiz o alinhamento dos 2 lados. É importante que eles fiquem o mais parecidos possíveis em questão de alinhamento e direcionamento. Então, todos estão para cima.
tanto de um lado quanto de outro. E agora eu vou passar o passo 2 para fazer a neutralização do produto. Na hora de aplicar o passo 2, é importante que a gente aplique com cuidado para que o fio não descole, não se mova, porque se isso acontecer, ele vai ficar torto no resultado final ou ele pode até não curvar tanto como a gente gostaria. Então é bastante importante cuidar, dar leves batidinhas com o produto. E a área de aplicação do segundo passo é da raiz até a pontinha do fio. Sempre a gente aplica em toda a extensão do fio. Agora eu vou fazer a oclusão e eu vou aguardar 15 minutinhos. Na hora também de fazer a oclusão, é importante que a gente preserve todos os fios do jeitinho que eles ficaram alinhados. Na hora que a gente vai aplicar o passo 2, os fios eles não podem estar descolando. Eles têm que estar bem coladinhos. Então, se estiver descolando, antes de aplicar, vai lá, aplica a cola. Cola bem, segura o fio para depois aplicar o passo 2. Agora que já fechou os 15 minutos do passo 2, eu vou remover com o cotonete seco, primeiro do canto externo, e eu vou fazer um teste para ver se esse fio ele já pegou a projeção e se ele também está mais rígido. Então, a gente tira um pouquinho e descola do molde para ver se esse fio ele está mais rígido e se ele pegou a curvatura. Tá bem curvadinho. Então, ele já chegou no ponto certo e eu posso remover o restante. Não tem necessidade de descolar todos os fios, porque no canto externo é onde o produto mais agiu e os fios são mais grossos. Então, se ali ele já neutralizou, o restante também já vai ter neutralizado. Agora eu vou fazer a coloração. Como os cílios naturais dela, cor natural, é um ruivo e ela gosta de um efeito mais natural, eu não vou fazer a coloração com o preto tradicional. Eu vou fazer com o Dark Brown da Price, que é um castanho escuro. Vai ficar um efeito bem bonito e bem natural. Eu vou pintar tanto os cílios de cima quanto os de baixo. Com a ajuda do microbrush eu vou puxar os cílios inferiores para cima do meu pad. E vou aplicar a coloração. Como as pontinhas delas são bem clarinhas, é bem importante pigmentar bem. Que a gente vai uniformizar a cor e vai dar a impressão de um fio ainda mais alongado. Muito cuidado para a coloração não entrar dentro dos olhos, porque senão vai sensibilizar e vai arder. Então eu deixo uma distânciazinha aqui de mais ou menos 1 milímetro rente à raiz. Se o fio fosse um fio mais escuro, você poderia afastar um pouquinho mais para não pigmentar tão próximo à raiz dos cílios. Como o fio dela é mais clarinho, eu vou deixar agindo por uns 4 minutos a coloração, depois remover. Eu gosto de pintar os cílios inferiores porque eu acho que dá um acabamento. E a mesma tonalidade que a gente faz em cima, vai ter embaixo. Como o procedimento do lifting não é realizado nos cílios inferiores, pelo menos vai ter esse acabamento.
e fica muito bonito. Então, agora fechou já o tempo da coloração e eu vou fazer a remoção com cotonete seco. Eu vou remover o máximo que eu conseguir com cotonete seco. E sempre cuidando para não entrar a coloração dentro dos olhos do meu cliente. Agora eu vou aplicar o passo 3 da Master para tirar esse restinho de coloração que ficou e também para ir fazendo uma nutrição nesse fio. É importante limpar bem a raiz e que não fique nenhum resquício de coloração, porque além de dar um ar mais pesado, a cliente ela não pode molhar os cílios por 24 horas. Então, a coloração em contato com a pele por muito tempo pode sensibilizar. Agora eu vou aplicar o primeiro passo do Complex 3D, que é o nosso Botox, que vai repor a estrutura do fio. Eu vou aplicar uma camada generosa e vou aguardar 5 minutinhos. Agora que fechou os 5 minutos do primeiro passo do Complex, eu vou aplicar o segundo passo, que ele vai ajudar a aumentar a espessura do fio. Em nenhum dos passos de nutrição eu removo. Eu sempre vou aplicando um produto por cima do outro. E também oriento a minha cliente a não molhar os cílios nas primeiras 24 horas, porque essa nutrição vai continuar agindo. Então, eu vou aguardar mais 5 minutinhos para o produto absorver e logo mais eu vou fazer a finalização. Então, agora para finalizar e ficar aquele efeito bem bonito nas fotos, de fio bem nutrido e bem brilhoso, eu uso a pomadinha da Tuya. Ela rende bastante, ela é uma pomada mais gordurosa, ela fica com o fio mais encorpado. Isso é importante na hora da aplicação, a gente cuidar para não entrar dentro dos olhos, porque ela também vai arder. Com a própria pomadinha, eu já vou começar a descolando os fios no monte. E eles saem com facilidade. Agora, com bastante cuidado, eu vou puxar as fitinhas para descolar. Elas já saem com bastante facilidade. E para higienizar a pálpebra e tirar qualquer coloração que possa ter ficado e também a colinha, eu vou usar a água micelar da L'Oréal. Essas colinhas saem com bastante facilidade. E eu estou usando essa, mas pode ser qualquer água micelar ou demaquilante sem óleo.
ficou qualquer resquício na raiz dos cílios, a gente vem por baixo, limpa. Se tiver qualquer colinha, a hora de fazer a limpeza é agora. Para fazer mais um acabamento, eu gosto de usar um pouquinho da pomadinha da Tuya nessa escovinha de silicone. Eu vou passar novamente nos cílios, para ele ficar mais encorpado. E caso você não goste desse efeito mais molhadinho, é só pentear que ele vai soltando, os fios não vão ficando tão grudadinhos. E ele fica com um efeito mais natural. Mas fazer esse acabamento aqui fica muito bonito para as fotos. E esse é o resultado final. Os cílios ficaram na projeção correta, que não bate na pálpebra da cliente. Eles ficaram mais curvadinhos na raiz, mas eu consegui aproveitar todo o comprimento do fio para dar esse efeito alongado. Também fizemos a coloração no tom de marrom, para ficar um efeito mais natural. E os fios estão bem saudáveis e bem alinhados. E é assim que tem que ser.